E aí tem mais um grupo, né? Sara, Natália, quem mais? E o Antônio, a Lívia oi. e a Maria. Legal. Vamos lá? Vamos. Antônio, Ok, você pode eu colocar... apresento. Vocês estão com câmera, não? Câmera não, a gente não tem câmera. Eu Não vou... tem câmera, Posso não. colocar? Colocar pode, você aí é com Pode. você, né? Você é bonita, eu não. Legal. Quem tem com o PowerPoint? Vocês prepararam alguma coisa? Sim. Espera só um pouquinho. Apresentação. Ah, legal, legal. O Antônio vai colocar pra gente. Espera só um segundo. Ai, meu Deus do céu, vocês estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Dá pra ver? Não, tô vendo o Não, Antônio. ainda não. Calma. Tá vendo agora? Ainda não. Tô. Aí, tá entrando. Tá. Então dá pra ver. Dá pra Já. me escutar? Legal. Já pode começar a apresentação? Pode começar. Dá pra Vamos ver ver, tudo? Antônio. Tá, ok. Vamos lá. Estar aqui. Bom, eu sei que, antes de começar um pouco para falar sobre esses temas, eu sei que nesse ângulo do microfone dá para me ouvir certinho? Dá? Tá. Tá ótimo. Eu sei que tiveram dois grupos específicos para falar dessas duas coisas, só que é importante a gente pontuar algumas coisinhas antes de começar aqui, porque para falar um pouco sobre o tema específico. O 15, ele foi um livro escrito pela Raquel de Queiroz, publicado em 1930. Foi escrito quando ela tinha 19 anos e publicado quando ela tinha 20. Uma coisa muito interessante de pensar sobre isso é que logo que o livro foi lançado, ele gerou um impacto internacional. Não foi um livro de iniciante que ela foi caminhando aos poucos até chegar no auge da carreira literária dela, carreira, entre aspas, eu digo. Mas foi um livro que ele já foi publicado com uma gigantesca importância. Ela ganhou diversos prêmios por esse livro e por causa disso se tornou uma das autoras mais importantes da literatura brasileira. O contexto histórico que eu quero falar é que a Grande Seca, que é sobre o que trata o livro, aconteceu em 1915, que atingiu todo o Nordeste, mas em especial o Ceará, que gerou fome, fez com que muitas das pessoas migrassem para as capitais de condições de vida melhores. Uma coisa importante de se falar é que a Raquel viu isso na infância, só que ela não vivenciou isso do ponto de vista dos retirantes, porque ela vem de uma família com uma condição financeira um pouco melhor. Um pouco melhor porque ela não é rica. Ela não é rica. Ela não tem ela não tem posses, eu digo, mas ela conseguiu viver isso sem vivenciar do ponto de vista dos retirantes. Outra coisa também que é muito legal de observar no livro é que são duas histórias, mais ou menos, que são apresentadas para a gente no livro, que é a história da família do Chico Bento, que dá um problema na fazenda, ele tem que sair por causa da seca, ele sai da fazenda dele, tenta ir para a capital, e mostra toda a figura dos retirantes. Uma família pobre que tá indo a criança pequena, a esposa tá indo para a capital para tentar uma vida melhor. E no caminho, uma das crianças morre, e mostra o sofrimento que essas pessoas passavam. A outra história que passa é do Vicente da Conceição, que eles vivem ali uma história de amor, e o Vicente, ele luta o livro inteiro é a luta dele para continuar com a fazenda dele, porque o gato tá doente, ele vai atrás da cura pro gato, e a Conceição, que é a professora, que vai com a avó, que faz um papel de mãe no livro, e ajuda muito as famílias que estão nos campos de concentração, que posteriormente ela encontra a família do Chico Bento nos campos de concentração e as histórias se misturam ali por um tempo. O
o que eu particularmente achei mais incrível desse livro é que as emoções dos personagens são muito reais. Todos os personagens, eles são extremamente reais e você consegue sentir o que eles sentem. Ela escreveu esse livro em algumas noites, eu acho, durante poucas semanas, numa fúria assim, de criatividade que ela teve, que foi incrível. Foi uma coisa assim, sem palavras para descrever, mas é muito bom o jeito que ela descreve os personagens, o jeito que ela expressa as emoções dos personagens. Basicamente isso que eu queria falar. Agora é a Natália, eu acho. Vamos lá, Natália. Essa aqui. Tá dando pra escutar? Tá, tranquilo. Tá ótimo. Bom, eu vou falar um pouquinho da autora e do contexto histórico também. A Raquel foi uma das escritoras brasileiras do século XX, da geração modernista, mais ou menos dos anos 30. Ela nasceu em Fortaleza, em 12 de novembro de 1910, eu acho. Iniciou a carreira jornalística escrevendo para o Jornal do Ceará e ganhou um prêmio da Graça Aranha em 1930 com o livro Isso, Graça Aranha é um autor, né? Aí o prêmio recebe o nome desse autor. Mas tranquilo, tá ótimo, pode continuar. Em 1937, ela foi presa pelo governo Getúlio Vargas por ser acusada de ser comunista e muitos livros delas foram queimados e jogados fora. E ela faleceu em 2003 no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade. Hoje em dia ela é considerada uma mulher além de seu tempo por conta do jeito que ela pensava e do jeito que ela agia em relação a tudo. O livro conta a história de Chico Bento e sua família, que é um grupo de retirantes que foge do Ceará, que foge da seca, em busca de melhores condições, porque onde eles moravam não tinha água, não tinha comida, era tudo muito precário. Eles foram para o litoral e depois para São Paulo. E também um agravante foi o surgimento de campos de concentrações que não deixavam eles fugirem da seca. A gente consegue perceber um padrão burguês de família e sociedade. A presença do capitalismo e uma sociedade extremamente machista, onde as mulheres eram afastadas do convívio social, vivendo somente com a família. E não eram permitidas de sair e sem serem acompanhadas de seus maridos. Mas já no século XIX, no final do século XIX, esse padrão começou a ser questionado. Assim, as mulheres começaram a ter um pouco mais de voz ativa na sociedade. Eu acho que é isso. Tem uma personagem, não vou lembrar agora de cabeça o nome, mas é uma prima dela mais nova, né? Que fica de olho no Vicente o tempo inteiro. Você lembra dessa personagem? Eu não lembro o nome, mas eu lembro quem era. Ela é meio definida como alguém mais fútil, assim, que só pensa em casar, em usar vestido bonito, mesmo no meio de todo aquele horror, é uma figura que só fala futilidades, né? É o modelo do que é a moça para casar, mas o Vicente não está de olho nela, ela é mais nova, o Vicente está de olho na Conceição. E a Conceição não quer esse modelo de casamento, né? Que está sendo destinado para essa mulher do começo do século XX. Mas legal, gostei da sua apresentação, Natália, parabéns. Tem mais gente para falar nesse grupo, não tem? A Natália quer concluir alguma coisa? Não, mas não. Legal. Vamos lá. Bom, o próximo. Mulheres na história. Opa. Sou eu. Sara, tá falando? Sara. Tô Legal. me escutando. Uhum. Então, quando a gente fala de representatividade no primeiro tópico, feminino na literatura, a gente tem que pensar que é um espaço majoritariamente masculino. Então,
E isso não se explica por uma capacidade melhor que os homens têm em escrever, mas sim pelo espaço que é muito dominado por eles, e principalmente naquela época, porque era uma época extremamente patriarcal e sexista, que não dava espaço para as mulheres passarem a escrever livros, etc. E por muito tempo, o impacto de pressões socioculturais visava que essas mulheres dessa época, e principalmente até hoje, né, a gente ainda tem esse tabu, que elas dedicassem a inteligência delas numa em afazeres de casa, em cuidar da casa, cuidar do lar, né, e dos filhos, etc. E é um fator histórico, é um fator de contexto histórico muito, muito triste, né? Porque ver que não tem uma inclusão de mulheres na literatura é muito triste. Porém, tinha ainda aquelas que contrariavam, né? Como a Raquel de Queiroz e outras autoras super importantes que a gente tem como referência hoje. E aquelas que contrariavam, etc., ganhavam críticas, assim, muito. O tanto de crítica positiva que elas tinham era a quantidade de crítica negativa também que elas possuíam após lançarem os livros, etc., né? E no caso da autora do Harry Potter, né, é a J.K. Rowling, que ficou muito conhecida, né, pela abreviatura. Ela teve que deixar o nome dela um pseudo nome de homem, né, na capa do livro dela, porque se ela colocasse o nome dela inteiro, talvez ela não teria toda essa proporção, entendeu? Mas aí depois de um tempo também, quando houve mais desconstrução sobre esses conceitos machistas, etc., ela acabou colocando o nome dela sem abreviatura, sem colocar o J e o K nos livros. Mas mesmo assim, houveram várias outras autoras que tiveram que abreviar o nome ou colocar somente sobrenome para não parecer que elas fossem mulheres. E isso é extremamente triste, né? Só para ter uma ideia, na Academia Brasileira de Letras, que eu dei uma pesquisada aqui no Google, de 40 mulheres, de 40 membros, apenas 5 são mulheres. Então, é um fator muito atual também, ao mesmo tempo que se perpetua por muito, muito tempo. Agora, no segundo tópico, né, como que era o feminismo naquela época. O feminismo naquela época já tinha uma onda, né, a primeira onda do feminismo, naquele contexto em que a Raquel estava preparando ou já tinha postado o livro, né? E a gente tem que pensar que teve muita conquista naquela época, né? Como, por exemplo, no início do século XX, são retomadas as discussões acerca da participação de mulheres na política do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, como houveram muitas conquistas, etc., houveram muitas perseguições, né, opressões vinda de políticos, homens, no caso, né? E a gente sempre tem que ressaltar essas coisas. Mas, enfim, houve muitas passeatas, muitas manifestações nessa época em que a Raquel divulgou Publicou. o livro, né? Publicou o livro. E eu acho que isso foi um dos fatores que fez ela tomar mais coragem para postar. Por mais que ela já tinha esse lado dela feminista, etc. Eu acho que isso impulsionou a publicação do livro, né? Agora eu vou citar algumas outras figuras fortes, né, que representaram as mulheres no século XX, que além da Raquel de Queiroz, no Brasil, houveram outras autoras que fizeram muito sucesso,
como a Cecília Meirelles, a Carolina de Jesus, a Ruth Guimarães, Zélia Gattai, Cora Coralina, Lígia Fagundes Telles e Ana Maria Machado, e assim vai. E atualmente, né, pegando todos esses fatores que eu apresentei aqui na apresentação, atualmente a gente está bem longe do ideal de representatividade feminina na literatura, mas já é notório que bastante escritoras já conquistaram mais espaço no mercado editorial. Então, eu acho que isso é um grande passo para a luta feminista e de representatividade. É isso. Legal. O voto feminino é de 30, né? Uhum, sim. O Brasil também não foi um dos últimos, não, a ter voto feminino. Tem países da Europa, a Suíça, se eu não me engano, só permitiu o voto feminino nos anos 60. Exatamente. A coisa foi feia, né, nesse sentido. É interessante ver quantas mulheres você citou aí que tornaram-se escritoras, né? Em quais meios eles estavam? Eu lembro de uma pergunta que vocês me fizeram, acho que foi a Giovana Duque que fez essa pergunta, ou ela estava no meio da pergunta lá, me ajuda aí, Giovana, a lembrar, porque se o feminismo é uma coisa de esquerda. Na verdade, a esquerda também é bem machista, mas é o único espaço possível de discussão que se das encaixa mulheres. mais, né? O homem branco, velho, não tá nem aí para ouvir a mulher, nem aí. E normalmente esses homens mais padrão, etc., eles se encaixam mais na direita, né? Porque normalmente são mais empresários, etc. Quando que é? Que horas que é a quarta aula? Quem tá perguntando da quarta aula? Acho que é o Guilherme, né? Guilherme. Guilherme, não posso mutar. Para com isso. Que horas são? Eu não sei, eu não faço ideia, tô apresentando trabalho, tá? Para. Tô me atrapalhando. Fala pra ele que são 11 Guilherme, para. Guilherme, eu tô fazendo trabalho, por favor. Então faz trabalho. Fala pra ele que ele já vai entrar, já vou dar Desculpa, aula. eu voltei, gente. Teve um pequeno inconveniente. Nós sabemos. Parabéns, Sara. Legal. Tem mais um slide aqui. Né? Vamos lá. Falta a Maria Luísa falar desse grupo, ela vai falar também, não? Vai sim, eu acho que vai. Espero que vá. Vamos lá. Oi, dá para me escutar? Tranquilamente, Maria Luísa. Bom dia para ti. A última. Oi, gente. Oi, Lívia, tudo bom? Oi. Dá para me escutar bem? Dá. Tá bom. Então, falando do primeiro tópico, que também foi uma dúvida que eu tive bastante, mas pesquisando eu prestei atenção e aí eu entendi o que fez ela se destacar, mesmo o mundo sendo tão machista assim. Mas foi pelas suas obras. A crítica sempre aprovou muito as obras dela. As críticas sempre foram muito boas quando eram as obras delas, mesmo ela sendo mulher. Então, isso que fez ela se destacar muito. Que também é algo muito importante a gente saber disso, já implementando na segunda e no terceiro tópico. Porque com o empoderamento, não só da mulher, mas como de todo mundo, tem vários jeitos de explicar o empoderamento. Que em alguns lugares dizem que o empoderamento é para mostrar a força e o poder que as mulheres têm. Em outros também serve para quebrar muitas daquelas frases que falam para as crianças, ou até normalmente para os adolescentes, como meninos usam rosa e meninos usam azul. Com o empoderamento, as pessoas já conseguem entender que essas frases, elas não fazem muito sentido. Então, e o empoderamento das mulheres também, elas ajudam as mulheres a pensarem que elas conseguem fazer as coisas, mesmo as pessoas dizendo que elas não conseguem. E conseguem sim. E isso é muito importante da gente saber. Mesmo que os outros falem essas frases ou tentam rebaixar, já é muito importante essa parte do empoderamento. E é muito importante também a gente conhecer mais autoras, porque muitas não são tão reconhecidas assim. Por exemplo, tem a Maria Firmina dos Reis, que tem várias obras e muitas pessoas não conhecem ela. A Narcisa Amália, a Orindes Condela.
elas têm bastante livros, como a Narcisa, ela tem a Nebulosas e a Nelúmbia, e a Orides Fontela tem um livro de poemas e poesias chamado Teia, Poemas e Poesias. É só isso? É. Beleza. Maria Luísa vai conversar também, não? Oi, vou sim. Oi. Beleza, vamos lá. Mulher hoje. Ser mulher é também inspirar outros. E sempre será assim. Não existe isso de ter competição entre nós mulheres. Nós precisamos ajudar e acolher umas às outras, independente da situação. Nós temos de também reconhecer a luta de cada uma. Reconhecer dificuldades que foram passadas e como resistiram a isso. Conhecer outras mulheres que possuem histórias de superação é o melhor jeito de inspirar todas nós. E dando alguns exemplos, pense Maria da Penha, uma mulher que, após o nascimento do terceiro filho, começou a sofrer agressões. Em 1983, seu marido tentou matá-la 2 vezes. Primeiro, deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. Meses depois, logo após a saída dela do hospital, ele tentou eletrocutá-la enquanto estava no banho. Apesar de todo o trauma que enfrentou, Maria nunca desistiu de buscar sua justiça. Sua luta incessante durou quase 20 anos e foi responsável pela criação do Tá ótimo. e ainda hoje ajuda diversas mulheres vítimas de agressão. E agora citando a Malala. Nascida no Vale do Swat, Paquistão, ela sempre teve ânsia por aprender. Entretanto, após o Talibã ter dominado o território, foi determinada a proibição de meninas frequentarem a escola. Inconformada, ela lutou para mudar a situação. Ela sabia a importância desse direito para as garotas, pois isso lhes proporcionava uma nova perspectiva de vida e novas possibilidades para um futuro. Assim, ela começou um blog sobre o direito da educação, o que 3 anos mais tarde reduziu um atentado contra ela, onde foram disparados 3 tiros. Ainda assim, após sua recuperação, ela continuou com seu movimento, agora com muito mais apoiadores no mundo todo. Aos 17 anos, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais jovem a conquistar este feito. Transformando a vida de milhares de garotas, Malala é um exemplo de que vale a pena lutar pelo que se acredita. No que essa representatividade reflete nos dias de hoje. É incrível a maneira de como a representatividade feminina cresce e cresce a cada dia. E falando agora de outros temas, vou citar alguns. Mulheres na política. Na política, o número de eleitas na Câmara cresceu 51% em 2018. O percentual de mulheres concorrendo ao Congresso também ficou acima do exigido por lei. 75% dos brasileiros já reconhecem a importância das mulheres nos governos. No mercado de trabalho... Esse papelzinho que você deixou aqui sempre, você vai pôr tudo no lixo, viu? Se você não puser, quem vai pôr? Você sabe, né, quem é? 29% das empresas brasileiras contam com líderes femininos. Mulheres na ciência e na tecnologia. As mulheres representam apenas 1/4 do mercado de computação no Brasil, mas 57,2% estão entre os estudantes na graduação. Cargos executivos. Somente 11% dos cargos executivos do Vale do Silício são ocupados por mulheres, mas entre 2018 e 2016, mais de 18% tiveram líderes mulheres no setor de tecnologia. E 3 mulheres que revolucionaram o campo da ciência e da tecnologia. Primeiro, Ada Lovelace, a primeira programadora do mundo. Marie Curie, a primeira cientista a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel. E Hedy Lamarr, que inventou o sistema de seguridade para a telefonia e o Wi-Fi. Legal, Maria Luísa. Está concluindo já? Já terminei. Terminou? Parabéns. Ficou legal a pesquisa, principalmente a respeito das mulheres das profissões de tecnologias, né? E tudo como área de exatas. Tem alguns programas na universidade, eu tentei incluir vocês no ano passado, mas não deu tempo, que propiciam o ensino de ciências exatas para as meninas, até 13 anos. Uma vez que essas profissões acabam sendo quase sempre mais destinadas a homens, né? É estranho como há um preconceito no sentido de direcionar as meninas para as disciplinas de cuidados, a educação, a saúde, né, enfermeira, e não para as disciplinas na área de exatas, né, e de ciências.
Mas você deu uma série de exemplos de mulheres ligadas às ciências e área de informática, área de tecnologia. Foi muito bom o seminário de vocês. Obrigada. Deu só... Legal, meninas, muito bom. Só Obrigada. ficou um pouco comprometido com o áudio, mas isso é natural, né? A primeira vez que eu acho que você está fazendo desse jeito, né? À distância. Eu tenho consciência dos problemas disso, velocidade de internet, qualidade do áudio. Nem todo mundo tem grana mesmo para ter um computador com som, com tudo funcionando. A situação não está fácil. Mesmo quando a gente tem mais de um computador, às vezes o pai, a mãe, o outro irmão está usando e eu fiquei com o que está com um probleminha, mas a qualidade de pesquisa e de apresentação de vocês foi muito boa.